Bom dia, turma. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer as correções das atividades, as correções das atividades referente ao capítulo 3, o Verde do Mundo. O capítulo ele inicia aí com a aula da professora Cecília, correção, onde ela está mostrando aí um mapa do globo terrestre e ela faz a seguinte pergunta: vocês sabem o que são as regiões verdes e azuis que aparecem no mapa? Essa é uma pergunta pessoal, mas a gente vai já comentar sobre ela no último ponto. Observando a imagem, o planeta Terra apresenta mais regiões azuis ou verdes? Ele apresenta mais regiões azuis. Em sua opinião, essas áreas verdes são iguais em todo o planeta? As regiões em azul são as regiões que correspondem ao oceano e as verdes representam a vegetação dos diferentes continentes. Na página 21, a atividade faz a seguinte pergunta: observe novamente as imagens da página anterior. Quais são as principais diferenças entre as florestas? No caso, ele está falando aí da imagem da floresta tropical e da floresta de pinheiros. As florestas tropicais apresentam a maior diversidade na vegetação e as plantas costumam ter folhas maiores. Já a floresta dos pinheiros são menores, diversas e as plantas apresentam folhas finas e pequenas. Se nós observarmos também, as florestas dos pinheiros, elas são formadas em regiões mais frias, mais próximas do polo, e as florestas tropicais, elas são mais próximas da região da linha do Equador, ou seja, o Brasil, entre outras regiões. Na segunda questão, ainda da página 21, ela pede que você relacione a imagem da coluna da esquerda com as características da floresta. A primeira imagem, nós temos aí a floresta dos pinheiros. A floresta dos pinheiros é esta. A outra característica da floresta dos pinheiros é que a floresta ela é próxima do Polo Norte. Outro ponto é que as plantas ela possui plantas com folhas pequenas e finas. Já as florestas tropicais ou florestas de regiões mais quentes, ela possui uma vegetação com plantas com folhas largas e grandes e é uma floresta com uma grande diversidade de plantas. Na página 23, a primeira questão pede o seguinte: os polos e os desertos são regiões com poucas plantas. Em sua opinião, por que isso acontece? Tanto nos polos como nos desertos, devido à temperatura, as plantas acaba ocorrendo uma dificuldade na variedade de plantas devido à questão da temperatura. No polo, são temperaturas extremamente baixas e nos desertos, temperaturas altas. Os polos são regiões muito frias e os desertos muito quentes. Essas características dificultam o desenvolvimento de muitas plantas. A segunda era para você fazer um desenho aí no seu caderno, no seu livro. Desenhar no espaço abaixo a representação da vegetação nesse local. Então você pode desenhar aí um cacto, qualquer planta típica do deserto, como foi abordado na nossa aula anterior. Na página 25, nós temos esse diagrama, esse caça-palavras,
onde você vai buscar as palavras que vão, na qual nós vamos relembrar o nosso capítulo. A primeira palavra é amazônica, referente à floresta amazônica. Grandes, devido às folhas grandes das plantas. Cactos, devido à região de deserto. Os musgos, das regiões mais frias. Pequenas, referente às folhas das florestas dos pinheiros. Pinheiros. E temos menor. Opa! Agora nós vamos completar. Completar as lacunas. Existe uma grande diversidade de plantas em todo o planeta. Dependendo do ambiente que estão as plantas, apresentam algumas adaptações em floresta como a amazônica, a primeira, que existem muitas plantas diferentes. Elas costumam ter folhas grandes e largas. As florestas de pinheiros estão localizadas próximo ao Polo Norte. Essas árvores têm folhas finas e pequenas. Os polos do deserto são as regiões que apresentam a menor diversidade de plantas devido às suas temperaturas. Isso acontece por causa das temperaturas extremas desses locais. Apenas algumas plantas são adaptadas para sobreviver, como eu acabei esquecendo aqui os musgos, que é a palavra que completa essa primeira lacuna, e os cactos no deserto. Bom, essa foi a nossa aula e até a próxima.